E aí, galera, estamos começando mais um APcast. Meu nome é Lohane Vital e dessa vez temos uma notícia muito triste para dar para vocês. O nosso âncora Ezequiel Braga, infelizmente, teve que sair do APcast por motivos pessoais. E assim, não queríamos que ele saísse, mas foi maior que qualquer coisa daqui terrena, mas tá tudo nas mãos de Deus. E hoje eu não tô sozinha, né? Vocês sabem que a gente sempre traz um convidado especial, e essa convidada em especial a gente tava tentando chamar há muito tempo e dessa vez deu certo, graças a Deus, não é? Isso mesmo, oi pessoal, já ia dizer feliz sábado, meu Deus do céu. Pode falar. É mesmo, né? Pode. Você vai estar provavelmente assistindo aí na sexta-feira para recapitular a sua lição para os jovens, né? Para a classe que vai acontecer amanhã. Então, feliz sábado, tudo bom? Prazer, meu nome é Joyce Fernandes, sou cantora aqui na cidade de Caruaru, mas também muitas vezes estou aí rodando pela associação, então posso ser que você me conheça. Um abraço para todo mundo e vamos iniciar essa lição, que essa semana tá incrível. Gostei bastante também, viu? E aí, sim, eu gostei muito da tirinha, porque a tirinha foi um negócio bem atual. Às vezes a tirinha colocava uns memes assim que eu olhava assim... Não tô entendendo. Não, aí essa aqui é algo que tá aparecendo muito agora, principalmente no Instagram. O cristão no seu dia mais tranquilo. Aí Moisés no dia dele mais tranquilo. Que sempre tem uma coisinha pra chegar no dia mais tranquilo da gente. Sempre assim. Aí é perfeito. E eu gostei muito que no domingo já vem falando, né? Já vem trazendo uma pergunta, que é: como você conheceu a Deus? Eu acho que tanto tu quanto eu, a gente cresceu dentro da igreja, né? Joyce cresceu dentro da igreja adventista e eu cresci em várias igrejas. Mas eu cresci dentro de igrejas, então... Então isso já é bom. E aqui tem falando, né, que a gente que cresceu, né, pra gente é desde sempre. Sim. E pra outras pessoas tiveram ali um marco, assim, histórico. E traz aí a história de Moisés, que até, eu acho que foi na lição passada a gente comentou um pouco sobre que ele foi criado, né, até os 7 anos numa família que passou a doutrina do nosso Deus para ele, né, passou tudo certinho para ele, contou todas as histórias, mas depois de 7 anos ele foi aprender tudo com os egípcios. Então, assim, 2 doutrinas completamente diferentes. E eu acho que bagunçou um pouco a cabeça dele. E hoje a gente vai ver um pouquinho sobre como foi o encontro verdadeiro dele com Deus. Isso. O domingo ele vai trazer realmente esse contexto, né? Tipo assim, nós que crescemos na igreja, e muitas vezes pode ser na igreja adventista que a lição vai citar, ou qualquer outra igreja, aquelas pessoas que crescem literalmente na igreja e muitas vezes não têm um encontro com Deus. Como é que funciona? Porque a gente cresce, não. É sim, sim, não, não, é isso, é isso. Mas e a vivência? Como é que funciona? E Moisés, depois de muito tempo, porque é exatamente demais. Isso, ele cresceu com os hebreus, com a sua mãe Joquebede ali, mas ele voltou para o Egito para ficar com a sua mãe adotiva, que era a filha do rei. E dentro desse período, ele aprendeu muitas coisas. Saiu do Egito, foi pro deserto, passou mais 40 anos, e aos 80 anos foi que ele teve um encontro com Deus. Então, assim, por mais que demore, Deus ele vai ter um momento especial para nos chamar. E a tirinha vai remeter muito a isso. No meu dia mais tranquilo, ele totalmente de boa, num dia de trabalho normal, ele não esperava. que não esperava, cuidando das suas ovelhas, bem tranquilo, bem de boa, e principalmente seu cotidiano, né, porque ele estava acomodado naquela questão, ele estava na zona de conforto, aqui tá top. Eu acredito que com o passar do tempo ele poderia nem se lembrar mais, não sei, né, como estava a cabeça de Moisés, mas aí chega ali um momento em que Deus tem um encontro com ele, e esses encontros, esses chamados, na verdade, que Deus ele tem com a gente, são totalmente fora, assim, da lógica humana. Porque Samuel foi chamado quando ele estava dormindo em mais uma noite do seu sono. Do nada. Do nada, exatamente. Na quarta-feira também vai falar um pouquinho sobre Saulo, que teve um chamado enquanto ele estava no seu cotidiano, indo atrás dos cristãos. Então, Deus ele sempre tem um chamado em momentos assim,
que não fazem sentido pra gente. Inclusive, a palavra dessa semana, né, da rede semântica é de repente. De repente, exatamente. Justamente tá falando dos de repente da nossa vida. Às vezes a gente fica esperando, né? Ai, algo vai acontecer agora. E Deus olha pra você. O sobrenatural vai ser nesse momento, vai ser nesse local, vai ser aqui na igreja. Aí Deus olha pra gente e fala assim, oh, coitado, mal sabe ele. É muito incrível. Pronto, essa palavra de repente entra muito no contexto de... A gente muitas vezes acha que o nosso chamado vai chegar quando a gente estiver no melhor local, no local mais oportuno para que o chamado chegue. Eu tô dentro da igreja, eu tô na minha zona de conforto, então o chamado vai vir agora. O chamado vai vir agora. Pode ser em qualquer outro lugar, pode ser você indo cuidar de ovelhas em uma sarça ardente, que é um negócio extremamente assim... Que é isso. Ou então até dormindo, enfim. Deus, ele vai ter os chamados para você no momento oportuno. E até aqui no domingo vem falando, né, que a sua única preocupação naquele momento era arrumar água e comida pro rebanho dele. Sim. Então ele realmente não esperava. Eu acho que quando ele saiu do Egito, antes de ele sair, ele ainda tava de tipo assim, ai, vou libertar meu povo, vou ser o herói, e Deus vai me usar, que não sei o que, não sei o que lá. Só que ele ainda não entendia completamente o que era ser usado por Deus. Inclusive, a lição fala um pouco sobre isso, ser usado, né, deixar ser usado. E passou 40 anos pra ele estar pronto. Diga aí. E a gente tá achando que vai acontecer amanhã. Esse é o mais incrível, porque eu até anotei aqui. Talvez se Moisés estivesse dentro do Egito, com aquela regalia toda, com a sabedoria, com o vigor que ele tinha, porque, poxa, 80 anos a pessoa já não tá aquelas coisas, né? Se hoje, claro que antigamente o pessoal tinha mais vigor do que hoje a gente tá mais acabadinho. Mas assim, se Moisés, ele estivesse dentro do Egito, com todo aquele vigor, com toda aquela sabedoria, que era uma sabedoria egípcia, de certa forma, mesmo tendo aprendido com Soma Joquebede, será que Deus, ele teria dado o chamado também para ele? Como que seria? Ele estaria preparado para receber? Então, as coisas de Deus, elas vêm no momento que a gente menos espera, e principalmente para tirar a gente de uma zona de conforto. Porque ali na terça vai falar um pouquinho de discutindo com Deus, que é quando entram as 5 desculpas que Moisés, ele vai dar para Deus. Senhor, eu não posso, Senhor. Exatamente, Senhor, eu não posso, Senhor, eu sou gago. E para os 5 problemas, Deus tinha 5 soluções e ainda tinha todo o contexto, porque eu achei extremamente interessante quando eu li. Eu não vou lembrar o versículo agora, mas quando ele vai dizer assim, eu estarei com você. E ele disse aqui, Êxodo 4, verso 14. Então o Senhor se irou com Moisés, ele disse, você não tem seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Então ele já está vindo ao seu encontro. Tipo assim, você está dando problema, mas a solução já está vindo ao seu encontro. A gente coloca muito probleminha, assim. Eu vim até com a blusa do SVA, acho que vai mostrar ali, Serviço Voluntário Adventista, que é um ministério da igreja que é muito lindo, é muito bonito, é muito especial quando a gente vê nas redes sociais as fotos, os vídeos. Inclusive foi um pessoal pro Piauí, tem também os meninos lá, né, em Santa Cruz de Capibaribe, que é a missão Capibaribe que eles estão fazendo, e é muito bonito quando a gente vê isso. Mas e quando é pra sair da zona de conforto e aceitar? A gente aqui tá nas nossas férias, mas e se Deus fizesse um chamado enquanto a gente tá trabalhando? Porque Moisés estava trabalhando, ele estava tendo o sustento dele ali, mesmo que com seu sogro. Então, e quando o chamado ele vai no momento em que a gente, eita, assim, eu não posso, sabe? Ô Joyce, e isso aí de aceitar o chamado, acho que vai até além da gente sair do local que a gente tá. Ah, sim. Mas muito do que tu falou, de tipo, zona de conforto, porque às vezes a gente tá, até tu falou no início, né, dentro da igreja, então a gente tá esperando algo acontecer de sobrenatural, só que a gente não se coloca em desafio. Por exemplo, eu tinha, acho que, pra quem não sabe, eu e Joyce, a gente se conhece há muito tempo. Sim. E Joyce, ela participou de um momento da minha vida que eu não cantava, tu lembra?
Lembra que tu deu que uma ela, pausa de ela cantar. brigava comigo. E a gente, assim, ficava discutindo. Ela Então, era brigava discussão muito saudável. comigo. É, muito legal. Ela me obrigando a cantar. Mas eu não cantava por medo. E a mesma coisa aconteceu quando as pessoas começaram a pedir pra mim passar mensagem. Eu não aceitava por medo, porque pra mim eu não estava pronta. E depois, quando eu comecei a fazer realmente, eu vi que Deus, quando Ele quer usar, Ele realmente usa. Ele usa. Independente das circunstâncias. E a lição realmente mostra isso, né? Moisés, ele deu ali 5 motivos para Deus 5 para Deus problemas. desistir dele. 5 problemas que ele tinha para Deus desistir. E Deus, feito Joyce falou, deu uma solução para cada um desses 5 motivos. Uma coisa interessante quando a gente tá falando de chamado, e eu até fui até para Isaías 6 aqui. Isaías 6 vai falar um pouquinho sobre o chamado do próprio Isaías. E tem algumas coisas que se parecem, mas, claro, tem um ponto muito importante que se diverge, que é a forma como cada um, Moisés e Isaías, eles responderam ao chamado. E na quarta-feira também vai trazer o exemplo de Isaías. Eles estavam numa terra em que muitas coisas ruins estavam acontecendo. Tanto que Isaías, ele reconhece: Senhor, também, quem sou eu? Eu estou numa terra de pessoas de lábios impuros. Aqui, ó, vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então, ele teve a oportunidade de ter um encontro com Deus, assim como Moisés. Mas, prontamente, Isaías, ele aceitou o chamado. E é um verso que muita gente conhece, a gente fala muito na igreja também. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Moisés, ele colocou várias questões, mas algo que eu estava pensando quando eu estava estudando a lição em casa é o seguinte: quando Deus, ele faz um chamado pra gente, a gente foca muito em: Senhor, eu não sou capaz de fazer. Eu não vou conseguir. Como Moisés. E é verdade. Exatamente. Eu não consigo. Eu sou gaga. Verdade. Eu não consigo, eu não sei falar. Mas a gente esquece que quem faz é o Senhor. Ele só precisa de alguém para usar. Somente. Só um instrumento que ele precisa. Moisés, vai, eu vou estar com você. Eu vou falar por você. Mas quem é o Senhor? E ele olha para a sarça ardente. Quem é? Eu sou quem sou. Acabou. A gente coloca muito probleminha num Deus tão prático. Uhum. Deus é tipo assim: vai que eu tô contigo. Vai que eu tô cuidando de ti. Ah, mas vai. Ah, mas... Vai. Eu não tô falando. A gente não julga o Moisés também, porque eu acho que se fosse a gente faria o mesmo. É porque assim, a tarefa que foi dada para Moisés era uma coisa muito importante. Porque não era só para ele ir, por exemplo, uma unidade. A gente foi conselheiro, a gente sabe. Sim. Pegar uma unidade, 5 meninas, 10 meninas ali. Não era só para pegar 10 pessoas. Era um povo inteiro para libertar sem uma possível guerra. E como é que o povo também estaria? Tipo assim, eles vão chegar lá, um povo que há anos e anos e anos. Claro, a Bíblia conta que as pessoas que Deus fala para Moisés, né? As pessoas que estavam atrás de você já morreram, já passou, né, esse tempo dessas pessoas que estavam à procura de você para te matar. Vá que eu estou com você. Mas o povo estava lá, poderiam estar acomodados onde eles estavam também, numa zona de conforto. Não, mas o Senhor não lembra da gente. E, Joyce, quando Moisés matou o egípcio, ele achava que ia ser bem recebido entre os hebreus, né? Ele achava que finalmente iria, né? Sou o libertador. Mas ele não foi bem recebido. Então, acho que isso também ficou na cabeça dele. Tipo assim, cara, eu vou voltar pra falar que eu vou libertar eles. Depois deles mesmo ter me rejeitado. Sim. Então, eu acho que ficou 2 medos, né? O primeiro medo, Deus falou pra ele aí que a pessoa que queria matar ele já tinha morrido. E o segundo era do povo não aceitar. E que realmente aconteceu um pouco, né? Que Deus falou aqui que iria fazer alguns milagres através dele. E mesmo assim, se o povo não reconhecesse que era para ele pegar a água do rio, colocar sobre a terra que ia se transformar em sangue, tudo isso para o povo olhar para ele e ver, ele realmente tá com Deus, Deus realmente tá com ele, então a gente vai com ele. E o interessante é que antes que esses milagres eles fossem percebidos e fossem assim, um milagre, tivessem esse espanto, né? Assim, poxa, um milagre aconteceu. Moisés foi o primeiro a ver o milagre, ter esse espanto também. Poxa, esse é o Senhor. A vara, ela virou uma serpente. A água, ela se transformou em sangue. Eu botei a mão aqui dentro da minha roupa, quando saiu, ela ficou doente. Deus, ele tem poder. Então, primeiro foi mostrado a Moisés para que ele cresce, para que ele pudesse passar para as outras pessoas. Porque ele estava botando defeito.
tava estressado. Ele tava, como é aqui, discutindo com Deus. Na maior agonia em cima do monte, que era o monte de Deus. Já estava ali consagrado para o Senhor. Venha com o povo, vocês vão voltar para esse mesmo monte. Deus deu todos os detalhezinhos ali para ele de como ele iria fazer. Ele até fala sobre a morte do primogênito, né? Diz que endureceria o coração de Faraó. Mas ele ainda assim arrumou desculpas. E depois de um tempo... Não, eu achei engraçado quando eu tava lendo aqui na segunda-feira, que Deus falou, né, que Moisés argumentou que não era uma pessoa importante o suficiente para convencer o faraó a obedecer a ordem divina, até porque o faraó não acreditava no Deus dos hebreus. Para ele era qualquer um. Não era ninguém Que inclusive o faraó, para ele, já que os hebreus eram escravos dele, então o Deus dos hebreus não estava acima dele. Era meio que isso que ele entendia. Sim. Então, por isso que ele estava tipo, por favor. Mas aqui, Deus falou que iria enviar um sinal, só que esse sinal não ia vir agora, ia vir depois. Então, aqui mesmo fala, né, que seria mais uma promessa e não um sinal mesmo, né? Aí fala, Moisés não ficou convencido. Ele pediu mais esclarecimentos sobre a identidade de Deus, afirmando que os israelitas também precisavam saber disso. Aí foi aí que Deus falou, eu sou o que sou. Aí eu fiquei, cara, tu tá vendo uma sarça pegando fogo, só que ela não tá pegando fogo. Uma voz vindo do além, falando pra tu tirar a sandália, porque aqui é solo sagrado. E tu ainda não tá acreditando. Aí a gente olha pros personagens da Bíblia e fica tipo assim... Jonas, ele fugiu. Eu falo Jonas porque é uma história que todo mundo conhece. Jonas, ele fugiu, foi engolido por um peixe, mas Deus cumpriu o chamado através dele. Sansão desobedeceu ao Senhor. Mesmo assim, Deus ainda cumpriu sua promessa sobre a vida de Sansão. Moisés, ele duvidou do Senhor. A gente fala até de Eva, que acho que é a pessoa que mais fala. Quando chegar, não sei, vou encontrar Eva. Mas, tipo assim, a gente faz tanto a mesma coisa e até pior. Porque Deus, ele se manifesta através de várias formas. Ele fala com a gente de várias formas diferentes. Naquele momento foi numa sarça ardente. Se fosse hoje, depois que a gente leu, realmente, poxa, sarça aqui, então é o Senhor. Mas assim, para Moisés, eu até consigo entender, sabe? Porque o tempo vai passando e a gente vai desacreditando em tanta coisa. Deus, ele sendo muito claro. A gente consegue entender os dois lados, né? Sim. Porque assim, o povo hebreu estava preso no Egito havia muito tempo, muito tempo. E na Bíblia a gente vê que em nenhum momento aconteceu nenhum milagre. Então, assim, eles não tinham nenhum sinal que Deus ainda era Deus. Lembrava deles, que Deus ainda tinha o poder de tirar eles dali, que Deus ainda lembrava da promessa que tinha feito a eles. Então, assim, desacreditados. E Moisés, eu acho que, não lembro se foi na lição passada, mas a gente até comentou aqui, que ele sentia realmente que tinha um propósito maior. Até porque era pra ele ter morrido, e ele não morreu, né? A mãe dele passou isso pra ele no período pequeno de tempo que ele passou com ela. Isso. Então, ele sentia que ele tinha um propósito maior. Mas ele ficou 40 anos no deserto. Então, eu acho que pra ele, tipo, Deus já arrumou outra pessoa. E vai dar certo com outra pessoa. Não vai ser eu mais que vou fazer alguma coisa. Aí Deus surpreendeu ele, porque ele precisava do tempo que ficou lá pra ele aprender. E outra também. Moisés, deixa eu ver onde é que foi. Na quarta-feira mesmo. Na quarta-feira. Vem falando o seguinte. É interessante como o Senhor não apareceu a Moisés aos 40 anos. Quando ele era fisicamente mais vigoroso e quando ele tinha aparatos para confiar em si mesmo como libertador do povo hebreu. Aí eu até anotei. Quando novo, ele confiava em si mesmo. E em suas próprias forças. Até nas 2 últimas lições a gente vê que ele tenta fazer muito algo tipo assim. Aí, eu vou ser o herói. Então, bora lá. Bora. Tá. E luta. E tudo dele era com luta. Por quê? Como ele era gago, então ele tem que fazer alguma coisa pra ser melhor. Sim. Então, onde ele se superava era justamente na luta. Ele não tinha o dom da fala, mas ele aperfeiçoou o dom da luta. Tem muita gente que é assim, também, qualquer coisa vai pra tapa. Qualquer coisa vai pra briga, pra bater boca. Então, pra ele, tudo que ele fosse fazer, ele tinha que ir pra luta. E Deus, ele precisou quebrar
isso de Perfeito. Moisés e mostrar que não era desse jeito que tinha que ser feito. O deserto, ele vai trazer na forma em Moisés, literalmente, com Jesus também, quando Jesus foi pro deserto. Mas Que inclusive traz isso também. Sim, quando a gente fala de deserto, a gente passa pelos nossos desertos também. É aquele momento difícil, é aquele momento assim, não tem outra saída a não ser o Senhor. É tipo, você tá dentro do poço e só tem uma saída que é olhar pra cima. Então, Moisés, ele foi parar no deserto com um propósito. Eu até na lição passada eu vou relendo e lendo, né? E fiquei pensando, a morte do hebreu também fazia parte, sabe? Do hebreu. Não, do egípcio, eu sempre confundo. A morte daquele egípcio também fazia parte do plano que Deus tinha pra salvar o povo. E aí eu fico pensando, se o egípcio não tivesse morrido, porque Moisés não fez o que Deus queria, né? Ele não precisava matar o egípcio. Pelo que eu entendi da lição anterior, mas enfim. O que era pra ter acontecido? O que iria acontecer? O que era pra ter acontecido? Porque, será que ele iria parar também lá no deserto? Mas o deserto, ele chega nos momentos da nossa vida, porque Deus não deixa que a gente passe por nada sem que a gente não aguente, porque Ele sabe. Mas o deserto, ele vai chegar para que a gente aprenda o nosso lugar e o lugar de Deus. Moisés, ele tava top no Egito. Ele era forte, ele era, tipo assim, o bambambam ali, porque ele era filho da rainha, o próximo na sucessão do trono. Então, ele tinha todo aquele egocentrismo, não sei, mas ele teve que passar pelo deserto para reconhecer quem era Deus. Ele era só mais um pastor de ovelhas. Mas você agora reconhece quem eu sou, mesmo duvidando e fazendo raiva, mas vai vir até para quinta-feira que vai falar do quem eu sou, que na Bíblia vai dizer, eu sou quem sou. E isto você dirá aos israelitas. Eu sou me enviou a vocês. Acabou. Moisés, você agora está preparado. Eu fico pensando, será que muitas pessoas também, hoje, com seus 70, 80 anos, recebem um chamado de Deus que por vários anos da sua vida não receberam? Sabe? Eu passei contando de mim agora, eu cresci na igreja adventista, cresci aprendendo sobre a Bíblia, cresci aprendendo muita coisa com o Clube dos Desbravadores, com a escola sabatina, né, lendo as lições ali. Mas chegou um período de tempo que eu não queria ler, que meu pai dizia, você já leu sua lição? Não, você só vai fazer tal coisa se você ler sua lição. Você precisa ler. E a gente perde o interesse, a gente quer saber de outras coisas, a gente vê um amiguinho, uma amiguinha conversando sobre alguma coisa e quer saber. Então, vai ter um momento, eu acho que na vida de toda pessoa que cresce na igreja, que vai ter um momento específico com Deus. Nem que seja quando você tiver, assim, uns seus 30 anos. Mas você vai ter um encontro com Deus. Porque Deus, ele vai falar. Exatamente. Se a gente permitir, ele vai falar. E o mais incrível é que até se a gente ficar, assim, insistindo que não, que nem Jonas, ele vai botar bem você. Se ele quer usar você, ele escolheu você, vai ser você. Você vai parar na barriga de um peixe, mas eu vou falar com você e dizer quem eu sou. E é muito interessante a história de Jonas. Não vamos nos aprofundar na história de Jonas, porque a gente tá falando sobre Moisés. Mas sobre o chamado, né? Sobre o chamado, assim, eu tava, inclusive, escrevendo a história de Jonas pra especialidade de arte e contar histórias cristãs. Ontem, eu tava escrevendo ontem, aí tu tocou no assunto 2 vezes já de Jonas, aí já me veio a cabeça, né? Jonas, ele era muito duro de coração. E acho que da mesma forma que Moisés ele precisou passar pelo deserto, o deserto de Jonas foi na barriga do peixe. Sim. Ele precisou entender que quando Deus manda, tem que ir. Porque Deus poderia mandar outra pessoa que não tinha raiva daquele povo. Mas Deus queria mostrar pra ele que, apesar de tudo que aquele povo fez, eles também mereciam um arrependimento. Só que pra Jonas, não quebrantar o coração dele. Mas, enfim, voltando. Eu tô achando muito legal essas lições, que elas estão fazendo uma comparação da história de Moisés com a história de Jesus, quando Jesus estava aqui. Aí, na quinta-feira, traz essa comparação, né? Falou sobre os milagres. E eu acho muito interessante que falou aqui, ó. Jesus realizou muitos milagres para aumentar a fé de seus seguidores. Mas, muitas vezes, parece que as pessoas, embora felizes por serem curadas, logo seguiam a vida como antes. Seriam os milagres a melhor maneira de levar as pessoas a crer? Qual era o objetivo
dos milagres? A resposta parece ser não. Ainda assim, Jesus realizava milagres quase constantemente. Tem uma música da banda Morada, que é uma banda cristã, que fala assim: felizes são aqueles que não viram e te amam. Qual seria a reação, tipo assim, dos discípulos olhando pra gente hoje e dizendo assim, para os que creem, como é que vocês conseguem crer sem ver? Nós vimos Jesus, nós tocamos, nós convivemos, dormimos, comemos com ele, do nosso lado. E para aqueles que não creem, como vocês conseguem não crer? Ele deixou o Espírito Santo para vocês. Então, hoje, a gente tem, não é uma dificuldade, mas a gente tem algo que eles não tinham. A gente não tem a presença física de Jesus, mas a gente tem o Espírito Santo. O Espírito Santo estava sobre Cristo e Cristo estava com eles. Mas será que precisam realmente milagres acontecerem? Existem outros lugares que precisa ter aquela emoção, precisa ter muita coisa assim visível para que a gente acredite. Mas nem sempre Deus ele vai falar com a gente onde quer que seja, mesmo que seja no seu momento difícil. A primeira lição desse trimestre falou justamente sobre isso, né? Porque às vezes a gente... eu só acredito vendo. Sim. Mas eu acho que não é tão necessário, completamente necessário a gente ver para crer. Porque tem coisa que a gente não vai ver aqui nessa terra. E tem resposta que a gente não vai ter aqui também. E Hebreus vai falar sobre a fé, né? A fé é a certeza das coisas que... Eu sempre esqueço esse verso, mas Hebreus 6 vai trazer. E eu vou ler aqui. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu não vejo, mas eu creio. Eu sinto. A gente não precisa de emoção, aquela coisa para sentir a Deus. Não, porque num sopro suave, em algo leve, a gente vai sentir a Cristo também, sabe? São coisas simples. Cristo está nas coisas simples, mas também ele pode estar numa tempestade. Pode estar num momento difícil. Ai, as tempestades da vida. Quem sou? Eu sou quem sou, né, galera? Aqui, mais uma vez, né, falando sobre milagres, tá falando o seguinte: Jesus, porém, não usava poderes sobrenaturais para conquistar seguidores. Ele estava revelando quem era e, mais importante ainda, quem é seu Pai. Aí em João 8,58, ele faz uma declaração falando que eu sou. E ele faz essa declaração da mesma forma que Deus falou para Moisés que ele era o eu sou. Sim. Então ele está fazendo essa comparação, mostrando que realmente ele é filho de Deus, né? Que ele foi enviado por ele para que ninguém mais duvide. E quem ele é, né? Que é justamente... Aqui vai trazer uma pergunta na quinta-feira. Quem é ele? A lição vai responder como Moisés perguntou. Quem é você olhando para a sarça ardente? Eu sou quem sou. O eu sou. E pronto, e acabou. E eu acho interessante que Jesus... mais acima, né? Disso eu vou falar o que tem acima e depois eu vou falar o que eu ia falar. Tem falando que em vários momentos tentavam... mostrar quem ele realmente era. Muita gente queria saber quem ele era. Porque uns falavam umas coisas, outros falavam outras coisas, mas ninguém sabia quem ele era. E eles estavam muito acostumados também. Acho que os hebreus até depois de um tempo podem até, não sei, se colocar nessa posição de adorar como os egípcios, que tinham algo visível e que eles era palpável, né? Era uma imagem, era alguma coisa assim, porque não conseguiam ver Deus. Então, quem é ele? Quem é esse Deus que vocês tanto falam? Até que bem mais pra frente na história, eles arrumaram algo, né? Exato, para os próprios adorar. hebreus. Os próprios hebreus. Inclusive, é por isso mesmo que a gente tem que ter cuidado, né? Tu fez a comparação de Isaías, do tempo de Isaías foi um tempo muito conturbado, e a comparação com o tempo agora de Moisés, que foi um tempo que os hebreus eles viviam no meio de um povo pagão. Sim. Então, assim, eles foram séculos, foi muito tempo para eles não pegarem alguma coisa com eles. Então, era algo muito diferente. Eles, feito tu falou, né? Eles viam eles adorando algo, então eles queriam adorar algo. Eles nunca viram a Deus, né? Obviamente viram os milagres, mas eles nunca viram a Deus. Exatamente, tipo assim, eles passaram dias e dias vendo os milagres de Deus, não viram Deus e precisavam de algo. De fogo no meu lado. O mar abrindo do nada. É a necessidade de ter alguma coisa.
sabe? A necessidade de precisar tocar, de precisar ver, de precisar ter uma emoção. Não, Deus não se manifesta. Pode até se manifestar dessas formas também. É algo individual. Mas ele vai se fazer presente porque ele é o eu sou. E ele vai se fazer presente da forma como for pra ser. Exatamente. E aqui, né, Jesus pergunta aos discípulos o que as pessoas têm falando quem era ele. Aí falaram o seguinte, né? Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias. Você vê, Elias. E outros dizem Porque que é sabem quem é, né? Jeremias. Ou um dos profetas. Então, acreditavam ali que Jesus era mais um profeta. E por muito tempo pensaram que era João Batista mesmo. Isso. E ficavam até em dúvida de quem era João Batista, né? Exato, João quem Batista era é quem? Quem era quem? E ele perguntou, né, o que eles achavam quem ele era. E Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Quando eu li isso aqui, eu só fiquei lembrando da música. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. A pessoa remetendo tudo da música. Oh, claro. E mais abaixo, né, no finalzinho da quinta-feira, tem falando que o futuro da igreja seria construído sobre a compreensão de que Jesus foi enviado do céu. Então, ele passou o tempo todo aqui tentando mostrar e mostrando, né, para quem quisesse ver que ele foi enviado do céu e foi enviado por Deus e era filho de Deus. Sim, quando fala sobre chamado, eu acho muito interessante. Eu até puxei um verso aqui, quando vai falar lá em Mateus 25, quando Deus ele nos chamar também, quando ele fizer o nos chamar, venham benditos de meu Pai. Aqui, ó. Venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês, desde a criação do mundo. Esse também vai ser um chamado. Mas os chamados que vêm agora para a gente pregar o evangelho, como que a gente tem aceitado esses chamados? Porque Moisés, ele tinha um propósito. E tu falou de Isaías e de passava o tempo, Deus ele vinha demonstrar o seu poder, salvava, auxiliava o povo em guerras, libertando da escravidão e tudo mais, mas eles iam e caíam de novo. Poxa, vocês passaram 40 anos, foi 40 anos no deserto, Foi. E aí vocês ainda fizeram algo para vocês adorarem, sabe? E até hoje, muitas pessoas, eu não sei como é, mas assim, cada pessoa, como é que alguém que conhece a Cristo acaba virando ateu? Sabe? Poxa, tu viveu aquilo. E é mais ou menos isso também. Poxa, você conheceu, você vivenciou aquilo dali. Um dos últimos episódios da lição passada, eu falei inclusive disso, né? Que tem um amigo do meu noivo, viu? Deixe elas, que elas estão noivas. Que ele era um pregador, assim, menina, principalmente quando ele falava, pregava sobre Apocalipse. Dava pra entender tudo, ele explicava assim. Oxe, parecia. Falar de Apocalipse, você tem que entender. Parecia que tava. Oxe, perfeito a pregação dele. Virou ateu. E a gente não Até consegue. a gente falando, né, sobre ver milagres pra poder crer e tudo mais. Ele mesmo fala que só vai voltar pra igreja quando o decreto dominical for. Eu já assinado. escutei muito isso. Não, eu vou esperar tal coisa acontecer, porque eu sei que eu entendo as coisas da igreja, então quando acontecer... Aí traz isso para o que fala no iniciozinho da quarta-feira, o que a gente tá falando nessa lição também, né? Fala o seguinte, a história do chamado de Moisés confirma as palavras do grande evangelista Billy Graham. Fique pronto, o de repente de Deus acontece em dias comuns. A gente não tá, muitas vezes, preparado. E isso é muito forte, isso é muito real. A gente não tem muitas vezes se preparado para a volta de Cristo. Então, como é que a gente vai estar preparado para um chamado? Verdade. Poxa, ele vai voltar, ele vai dar... ele tem nos chamado para a pregação do evangelho, mas realmente prega o evangelho e esse chamado, como é que a gente está ouvindo e recebendo ele? Eu acho, Joyce, que tem muita gente que espera que aconteça da mesma forma, assim, que aconteceu com Moisés. Com certeza. Aconteceu um negócio, assim, grande, e Deus falando assim, olha, Deus vai coloca pregar, nas nuvens. vai-te embora. Cara. Só que o nosso papel já nos foi dado. Sim. Moisés, ele não sabia o que era pra ele fazer. Então, Deus, ele precisou mostrar que ele era o eu sou. E mostrar que ele iria guiar Moisés, que era para ele confiar, como ele realmente fez. Nada que Moisés fazia era sem Deus ter falado para ele fazer. E Deus ainda deixou um manual pra gente. Exatamente. O manual tem falando que é pra gente fazer o quê?
pregar o evangelho a Pregar toda o evangelho. criatura. A gente não precisa que ele desça e fale pra gente pregar o evangelho, porque ele já falou. Literalmente. Literalmente. Na sexta-feira vai trazer um pouco, quando traz o Espírito de Profecia, vai falar sobre, em resumo, né, do que Ellen White vai trazer aqui. No Patriarcas e Profetas e o Desejar Todas as Nações, sobre a deficiência, eu acho que essa palavra poderia se encaixar, do ser humano em lidar com os chamados do Senhor. E aqui eu marquei uma parte bem importante, você pode acompanhar aí na sua lição, que é o seguinte, o segundo parágrafo. O ser humano obtém força e eficiência ao aceitar as responsabilidades que Deus põe sobre ele e ao procurar de todo o coração se qualificar para cumpri-las adequadamente. E mais embaixo, onde está marcado em azul, quando alguém sente as próprias fraquezas, isso já é um indício de que essa pessoa reconhece a importância da obra e ela designada da obra, a ela designada, e de que terá em Deus o seu conselheiro e sua força. Em Deus, seu conselheiro e sua força. Moisés, ele poderia, sim, ter tido um comportamento diferente. Por exemplo, Zípora não. Cifra e Puá, na lição anterior, elas receberam o chamado do Senhor, elas temeram, na verdade, ao Senhor, quando foi passado para elas uma ordem totalmente diferente, que era para matar ali os meninos, né, que nascessem, e elas temeram ao Senhor. Isaías recebeu, se sentiu indigno, porque eu acho que essa é a essência também, sabe, do chamado. É você receber e saber o seu lugar, como eu tinha comentado. Deus, seus próprios você defeitos, e Deus. né? Exato. Senhor, eu tenho as minhas deficiências, mas o Senhor vai fazer em meu lugar. Sempre que eu vou cantar, eu sempre penso dessa forma. Eu tenho as minhas fraquezas e aqui isso já é um indício de que a pessoa reconhece a importância da obra. Mas assim, o que eu vou fazer não sou eu, é o Senhor. Verdade. O dom quem dá pra gente é o Senhor. Quem vai à frente é Ele. Eu, por mim, às vezes eu olho pra mim e fico, meu Deus do céu, que eu vejo meus vídeos cantando. Que voz bonita, tá saindo de mim, meu Deus! Mas não sou eu, é Ele quem tá fazendo, é Ele quem tá falando. É uma das coisas que eu sempre faço, assim, antes de tanto cantar quanto pregar, é realmente falar isso, né? Deus, que o Senhor faça através de mim, que não seja eu, mas que seja o Senhor ali nesse momento, que as pessoas possam entender o que o Senhor tá trazendo para elas, né, nesse momento. Tu falou, né, sobre as nossas deficiências e tudo mais. Na lição, eu não lembro que dia foi. Foi na terça-feira, né? Quando Moisés ele fala que, Deus, mas eu sou gago. Não vou conseguir falar com o povo. E Deus, mais uma vez, fala para ele, né? Quem fez a boca do homem? Isso. Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou quem vê, ou o cego? Não sou eu? O Senhor. Aí a história de Moisés nos lembra de que as deficiências físicas não impedem Deus de usar as pessoas para cumprir seus propósitos. Lá na igreja, a gente tem um surdo um ótimo exemplo. Não é? Tu sabe quem é, né? Um surdo que, inclusive, é irmão do nosso âncora, nosso antigo âncora, que o nome dele é Diógenes, e ele prega em Libras. Então, assim, qual é o empecilho que a gente vai botar agora? Eu tava vendo também outros pastores falando sobre essa lição mesmo dos jovens, e teve um pastor que ele disse que foi o primeiro distrito dele, e no primeiro, ou foi o segundo, enfim. E no distrito, ele tinha um ancião que ele era deficiente visual. E ele, no começo, ficou se perguntando como é que um ancião, né, vai estar ali, mas ele disse que foi uma das pessoas que ele conheceu que mais salvou vidas, que levou vidas a Cristo, né, na verdade, é a forma correta de falar, que mais levou vidas a Cristo, e que ele que levava o pastor para as visitas. Ele conseguia entender, porque a realidade é que quando você tem alguma deficiência, seja ela visual, auditiva, você consegue ter outras partes mais aguçadas, né? Inclusive, eu faço curso com uma pessoa que ela é deficiente visual, e ela é, assim, extremamente inteligente, ela tem uma noção, tanto que o povo tava cochichando, ela disse, tem jeito cochichando, não tô conseguindo me concentrar. Desse jeito, eu disse, arrasou. E Deus, ele vai usar seja qual for a questão. Mas eu não consigo, mas eu vou. Mas não sei o que, mas ele faz.
Tem um exemplo, acho que todo mundo já viu, que é um homem que ele não tem nenhum dos membros. Acho que tu já viu que ele dá palestra e tudo. Já vi. Não tem nem os braços e nem as pernas. Mas ele é pai, ele é esposo, ele é palestrante, ele é empresário. E ele tem uma vida, assim, de inspiração para as outras pessoas. A gente tem... Nós temos tantos meios, né? Exatamente, mas assim, nós temos os nossos braços, nós temos as nossas pernas, nós temos... Mas quem não tem tá fazendo e a gente que tem, sabe? Então, cada um, da sua maneira, vai ser usado como for. Eu já vi, inclusive lá na tua igreja tem, né, algumas pessoas assim, que sabem Libras e que outras pessoas são chamadas, inclusive a namorada também, né, Diógenes, Isso. ela veio participar da igreja junto com a gente também, porque ela também teve a oportunidade de conhecer através disso. Então, os meios que a gente tem são incríveis para alcançar as pessoas. Verdade. Então, assim, eu acho que o que a gente pode levar dessa lição, né, dessa semana, é justamente isso, né, a gente confiar que Deus, quando Ele chama, Ele nos capacita. É uma das coisas que eu mais falo. Se Ele chamou, Ele vai capacitar. E por mais que a gente ache, né, e está certo em achar isso, que a gente não é capaz, realmente a gente não é capaz, mas Deus, Ele tem um poder tremendo de fazer acontecer quando a gente deixa ser usado por Ele. Então, assim, o que fica desse episódio é: deixe ser usado por Deus. Ele vai fazer através de você. Lembre-se que não é você quem faz. Quem vai fazer é Ele. Amém. Não é você que vai cantar, não é você que vai pregar. É Ele quem vai fazer, vai falar por você. Amém. Amém. Pode orar. Oremos. Querido e bondoso Deus, te agradecemos por essa lição. Te agradecemos porque o Senhor nos dá a oportunidade de te ouvir, de te sentir, de conhecer um pouco mais sobre todas as experiências que esses homens e mulheres tiveram na tua palavra, para que possamos também vivenciar esse chamado, mesmo com medo, como temos também, como muitos deles tiveram. Mas, assim como o Senhor agiu na vida deles, o Senhor também é o mesmo Deus que agirá nas nossas vidas. Amém. Fique conosco, abençoe o Ministério Jovem, toda a nossa associação e em todo mundo também. Em nome de Jesus. Amém. Amém! E foi esse mais um episódio do nosso APcast. Espero que vocês consigam entender tudo. Se tiver alguma coisa que a gente não falou aqui, comenta aqui embaixo pra gente ficar sabendo também. E também falar nas nossas classes amanhã, de manhã. E é isso. Ah, não, pera, eu já ia dar tchau. Esqueci do seu presente. Ai, que chique! É uma lembrancinha, vocês sabem que a gente sempre dá uma lembrancinha para os nossos convidados, para sempre que olhar, primeiro lembrar que veio para cá e segundo lembrar de estudar a lição. Eu dizer isso agora, lembrar de estudar a lição. Sempre que olhar, esse aqui obrigada. fica em cima da minha escrivaninha. E vai pra lá também. Toda vez que eu passo, eu lembro da minha lição e lembro do podcast também. Agora sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau.